Brasil já teve que suportar um Fernando Henrique, que nos seus 8 anos de mandato não fez o Brasil crescer nada. Nós tivemos que suportar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que também aproveitou momentos de crescimento mundial e gerou um crescimento pífio aqui para o Brasil, comparando com os demais países. Nós tivemos que suportar uma Dilma em um mandato e meio. E, lamentavelmente, nós estamos suportando o Bolsonaro, não é isso? Cada um puxando a sardinha para o seu lado, e não olhando o Brasil como um todo, na minha opinião, tá certo? Eu espero que nosso país venha a ter um pouco mais de sorte na questão de escolher os seus líderes, para que esses líderes possam, sim, conduzir a nossa economia de forma tal que ela possa ser benéfica a todos, àqueles que ganham bem e àqueles que ganham menos, certo? Os menos favorecidos, eles têm que ter um amparo social, na minha opinião, e o governo, de uma certa forma, tem feito isso, mas não, na minha opinião, com a intenção de produzir esse amparo popular, e sim na vertente de exercitar uma estrutura populista, na qual, no próximo mandato, ele possa ser eleito por aqueles onde ele onde ele colocou um litro de leite, um grão de arroz, um feijão na boquinha dele, entendeu? Eu acho que essa postura política de populismo tem que terminar no nosso país, e nós temos que encarar as coisas de forma tal que os nossos governantes encarem o Brasil, que, com todas as suas potencialidades, ainda nós somos um país... O presidente dos Estados Unidos agora equivocadamente disse que nós éramos um país do terceiro mundo, né? E eu acabo concordando com ele, não porque eu deseje que isso aconteça, mas que, infelizmente, os nossos políticos eles não olham para essa circunstância. A sociedade como um todo, acredito eu, tem que ter condições de vivência, mas não digo ostentatória, mas, pelo menos, para que ele possa se manter de forma mínima possível, né? E, lamentavelmente, a nossa estrutura previdenciária ela não tem essa estrutura, esse poderio. Por quê? Porque há uma desigualdade muito forte na distribuição de renda desse país. Lamentavelmente, quando o governo tem que acionar mecanismos no sentido de reajustar os menos favorecidos, o reajuste é pífio, é inexistente, tá certo? Quando se reajusta o salário mínimo, que atende a uma população carente e muito superior, o reajuste é 3%, 4%. Quando se reajusta o salário de políticos, de pessoas do judiciário, é 40%, 50%. Então, ao longo do tempo, essa desigualdade ela foi se acentuando. E hoje nós temos aí os próprios políticos dizendo o seguinte: esse país é um país que não tem uma distribuição de renda equânime e positiva. Mas são eles que fazem essa distribuição de renda ser desigual, tá certo? Então, a minha torcida é para que nós não tenhamos mais um Fernando Henrique, um Lula, uma Dilma, ou, eventualmente, um Bolsonaro, tá certo? Verdade. E vou além também. A gente está falando aqui só de presidente, mas a gente tem que saber votar bem também nos nossos deputados, claro. nos nossos senadores, né? Claro, o legislativo também é muito importante, né? Então, enfim, é um aprendizado que aparentemente nos últimos 20 anos a gente ainda não absorveu, mas a gente ainda tem muita fé. Eu diria, complementando o que eu falei, o seguinte: nós já fomos um país onde a indústria ela era brilhante, tá certo? Hoje, a indústria já não ostenta mais a mesma posição. Então, nós somos um país gerador de quê? Gerador de grãos, tá certo? Nós exportamos minério, grãos e alguns produtinhos aí, como açúcar, café, entendeu? Então, nós éramos um país essencialmente industrial e acidentalmente agrícola. Hoje nós somos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial.
É isso, e completando a informação do Barsi, o PIB, na década de 70, o Brasil crescia a 10% ao ano. Crescia um crescimento chinês, não é? E o que aconteceu? A indústria tinha 35% do PIB, né? Hoje a indústria está em míseros 11%, 12%. A indústria praticamente desapareceu. Tanto assim, que não temos muita eu desafio a vocês mandarem uma foto aqui para nós onde tem uma fábrica sendo construída. Não existe fábrica sendo construída no país, existem muitas, sim, fechando, o que é uma pena, né? E nenhum país pode pular a indústria. A Inglaterra foi, no mundo moderno, a primeira potência industrial, batendo um bolão com a Alemanha aí, tá certo? Então, na Primeira Guerra, tanto na Segunda Guerra, foi a Inglaterra que aguentou a Alemanha, pela sua potência industrial que ela tinha, tá certo? Aí entrou os Estados Unidos, que tiveram a oportunidade de ir lá, desenvolver suas armas e mostrar o poderio. Aí veio a industrialização dos Estados Unidos, seguido da industrialização do Japão, seguido da industrialização da Coreia, seguido da industrialização da China e as mini-Chinas que existem hoje. Então, vocês observem que todos os países, antes de virar país de serviço, como está virando o nosso, eles tiveram uma indústria forte para eles virarem primeiro mundo. Todos, sem exceção. Não teve um país que foi para o primeiro mundo, que se tornou um país desenvolvido, sem ter a fase industrial. Aí depois ganha bastante dinheiro e tal, começa a se diversificar em outras, eventualmente, em outras atividades. Mas um país como o Brasil, na década de 70, a Coreia era muito, mas muito mais pobre que o Brasil. Era muito mais pobre. Tá certo? Hoje a Coreia tem um PIB 3 vezes maior que o brasileiro. Tá certo? Então precisamos... Mas você vai parar a falar com o Paulo Guedes da indústria, ele dá risada na sua cara. Tá certo? O negócio dele é banco, outras coisas, né? Ele não tem prioridade zero na área industrial. Pelo contrário, tem raiva de